Mais uma semana, mais um episódio do Turismo em Destaque, e os temas sobre os quais hoje me debruçarei são como ficam as expectativas do turismo face ao novo pacote de apoio às empresas divulgado pelo Governo e também o adiamento da localização do novo aeroporto de Lisboa para o final de 2023. Tal como aqui havia antecipado no último episódio do Turismo em Destaque, o Governo apresentou, no final da semana passada, um plano para ajudar as empresas a atenuar, a mitigar, a diminuir os efeitos da subida da inflação que se tem vindo a verificar e que tem atingido números e valores que não se viam há 4 décadas. E também, tal como então tive a oportunidade de dizer, as expectativas, depois, sobretudo, da desilusão que foi o conjunto de medidas apresentadas de apoio às famílias eram, nomeadamente para as empresas ligadas à constelação turística, extremamente elevadas acerca deste pacote de medidas. E porquê é que elas eram elevadas? Bem, em primeiro lugar, porque o tecido empresarial turístico, como se sabe, começou nos últimos meses a regressar à vida, a sair, no fundo, do modo de pausa em que esteve mergulhado praticamente nestes últimos 2 anos em razão da pandemia, e no meio desse processo foi, à semelhança do que as demais áreas da atividade económica também passaram, acabou por ser apanhado com a eclosão da guerra na Europa no final de fevereiro, com a invasão da Ucrânia pela Rússia e também pela escalada da inflação, situações que acabaram por ter impactos brutais, quer na vida das empresas, quer no poder de compra dos consumidores, quer ainda no disparar dos custos energéticos, nomeadamente ao nível do gás e da eletricidade. A segunda grande razão pela qual as expectativas das empresas turísticas eram muito elevadas era porque, como aqui tive a oportunidade de analisar em detalhe no episódio da semana passada, as famílias, ou as medidas de apoio às famílias, ficaram muito aquém daquilo que seria necessário e, desde logo, as empresas turísticas perceberam que isso acabaria por se refletir ou acabará por se refletir nos próximos meses e até nos próximos anos na capacidade aquisitiva das pessoas, mais a mais tendo em conta o cenário que temos pela frente, ou seja, que é da guerra não ter um fim à vista, da inflação continuar a subir, consequentemente do custo de vida continuar a aumentar e também nós não nos podemos esquecer que as taxas de juros, a tendência é sempre de subida, ou seja, tudo razões que vão levar a que o poder de compra diminua e, claro está, diminuindo o poder de compra, diminui o consumo turístico. A terceira grande razão é que, porque apesar de tudo isto, aliás, e como o próprio Governo até tem vindo a reconhecer, a atividade turística começou de alguma forma a pegar ou a voltar a carregar a economia portuguesa às costas e, portanto, era expectável, era até desejável que o Governo tivesse alguma atenção, fizesse até alguma discriminação positiva relativamente àquela atividade económica que é a responsável máxima pelo maior número de exportações da nossa economia e, sobretudo, exportações essas que criam um enorme efeito multiplicador na economia portuguesa, já que todos os produtos e serviços turísticos que são exportados, o consumo é sempre feito dentro de portas e, claro está, um turista quando cá vem não consome só o produto e o serviço turístico adquirido, mas consome todo um conjunto mais vasto de outros bens, produtos e serviços e, obviamente, isso dinamiza a economia nacional. Mas, infelizmente para as empresas, infelizmente para o turismo, infelizmente para a nossa economia, infelizmente para o nosso país, o pacote que agora foi apresentado foi, no fundo, um pouco mais do mesmo, ou se quisermos, uma receita que o Governo tem vindo a miúde a aplicar, ou seja, começa por prometer tudo a todos, para depois, no final, não dar quase nada a ninguém. Assim, mais uma vez, aquilo que aconteceu foi que o Governo logo em julho prometeu que em setembro viria aí um programa e um pacote de apoio às empresas extremamente robusto para combater a inflação e aquilo que de lá saiu, ou seja, o seu resultado acabou por ser um ratinho a sair da montanha das ilusões que, entretanto, foram criadas. O que, naquilo que respeita ao turismo, nem sequer é de estranhar muito, pois veja-se aquilo que já tinha sucedido a quando do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, em que o turismo foi pura e simplesmente posto de lado, esquecido, obliterado desse programa, ou então até mesmo o papel que foi dado à atividade não orgânica da composição do novo governo, em que o turismo até deixou de ter uma simples Secretaria de Estado e passou a estar diluído no meio do comércio e dos serviços, ou até, de há alguns meses a esta parte, quando foram definidos os setores que eram consumidores intensivos de energia, alguns
dos setores que compõem a constelação turística, como a hotelaria e a restauração, foram deixados de parte, nomeadamente no que respeita ao consumo do gás, como até se essa fonte de energia não fosse importante para a sua operação. E mais, este pacote agora apresentado também provou que o Governo continua a recauchutar medidas que já estão em vigor. Veja-se, por exemplo, a questão ligada ao imposto sobre os produtos petrolíferos, ou a disponibilizar verbas que anteriormente já tinham sido anunciadas. Veja-se o caso das verbas destinadas, por exemplo, para a transição energética ou para a formação profissional, que já faziam parte do PRR, ou então a enverdar por dar mais crédito bancário, entenda-se por isso mais endividamento, a quem já está descapitalizado, a quem já está exaurido e a atividades económicas que não conseguem criar estoques, como acontece com o caso do turismo. E depois estranha-se muito e lamenta-se muito que muitas linhas, muitas candidaturas acabem por ficar vazias e sem interessados. No meio de tudo isto, a única migalha que, quanto a mim, se aproveita é a majoração em cerca de 20% dos gastos em eletricidade e em gás feitos pelas empresas em sede de IRC, mas atenção que esta medida apenas está anunciada, ainda não está regulamentada e, como diz o povo no seu infinito saber, gato escaldado de água fria tem medo, uma vez que, atendendo ao que sucedeu recentemente, nomeadamente nos apoios à pandemia, muitas das vezes os mesmos eram anunciados como universais e, portanto, destinados a todos, só que depois aquilo que na prática, passado umas semanas ou uns meses, quando saía a regulamentação, ela era tão limitadora, tão restritiva, que apenas só serviam esses apoios para alguns. Em conclusão, estamos, pois, quanto a mim, perante uma tremenda desilusão, que se não for corrigida já na proposta de Orçamento do Estado para 2023, que será apresentada no próximo mês de outubro, isto sem promessas, sem truques publicitários, sem criar mais ilusões, pode de facto significar que vai haver um atraso na retoma do turismo, o que é sinónimo do menor dinamismo da nossa economia, logo tempos mais difíceis para a atividade, para o país, no fundo, para todos nós. Já por inúmeras vezes aqui tenho tido a oportunidade de abordar a questão do novo aeroporto de Lisboa, seja nos argumentos que presidem à sua necessidade, seja naqueles que têm ou mais, estão mais relacionados com a sua localização. E, sinceramente, creio que neste momento há um enorme consenso nacional acerca da vergonha que é andarmos há mais de 50 anos, quase vamos para os 60 anos, para tomarmos uma decisão sobre este assunto e, de múltiplas vezes, quando aparentemente parece que a página finalmente vai ser voltada, aquilo que acontece é que não só a página não é voltada, como nem sequer é rasgada, aquilo que acontece é deitar-se logo o livro para o lixo e começar da estaca zero. E parece que, infelizmente, foi mais uma vez isto que aconteceu esta semana, dado que o país em geral e a economia e o turismo em particular foram surpreendidos com o anúncio que o Governo e o principal partido da oposição estão prestes a chegar a um entendimento sobre a metodologia a seguir para a localização do novo aeroporto de Lisboa, de forma que até ao final do próximo ano, sim, ouviu bem, até ao final de 2023, possamos ter uma decisão definitiva sobre onde se situará e que tipo de equipamento ou de infraestrutura aeroportuária será, se principal, se complementar, sendo que, entretanto, esse acordo viabilizará que finalmente se faça a tão necessária avaliação ambiental estratégica que dará os pressupostos para a tomada de decisão. Eu, para ser totalmente sincero, não sei se isto é de rir, se é de chorar. Digo para mim que se este assunto não fosse tão sério e não fosse tão grave, este último episódio seria no mínimo risível, para não dizer mesmo digno de figurar nos melhores anedotários. É que, pelos vistos, tudo isto vai ser definido, tudo isto vai ser decidido por duas pessoas, o Primeiro-Ministro e o líder do PSD, que têm seguramente muitos e justos méritos, mas que de aviação e turismo não me parece sinceramente que estejam entre as suas áreas de especialidade. E ainda mais, aquilo que nos é dito é que quem já esperou tanto tempo também não faz muito mal que espere mais cerca de 1 ano e meio, situação e afirmação que eu considero simplesmente inqualificável, para não dizer mesmo de muito, mas mesmo muito mau gosto. E nem sequer aqui refiro o que é que se andou a fazer nestes 2 últimos anos, ou melhor, o que é que não se andou a fazer nestes 2 últimos anos para que o estudo de avaliação ambiental estratégica não esteja já pronto.
Mas vamos admitir que este será o calendário, pelo menos até alguém o decidir alterar ou que seja politicamente conveniente voltar a baralhar e dar de novo. Isso quer dizer que só em 2024 teremos o início das negociações com a concessionária, isto é, com a ANA Aeroportos de Portugal, e que se a localização e o tipo de equipamento, ou seja, não for o Montijo e não for o já hoje em dia conhecido Portela mais um, ou seja, um aeroporto complementar, que é aquilo que está no contrato, tudo será mais demorado, já que, para que o investimento possa ser realizado pela concessionária, naturalmente que os seus acionistas vão querer contrapartidas, seja ao nível da extensão, isto é, da prorrogação do contrato de concessão, seja ao nível das taxas aeroportuárias que poderão vir a praticar no futuro, porque serão estes os meios que terão para amortizar os investimentos que, entretanto, vão ter que efetuar. Em síntese, a correr tudo bem, teremos o novo aeroporto de Lisboa a começar a ser construído na segunda metade de 2024, ou seja, iremos ter aeroporto lá muito perto de 2030, e eu sinceramente, queria mesmo enganar-me nestas datas. Mas o problema é que em 2023, isto é, já no próximo ano, isto se não houver nenhum sobressalto, se não houver nenhum contratempo excepcional que não esteja previsto, aquilo que vai acontecer é que vamos ter o aeroporto Humberto Delgado exatamente na mesma situação que estava em 2019, isto é, completamente esgotado. E, entretanto, obras para a sua melhoria ou para aumentar a sua capacidade, nem vê-las. Em suma, e respondendo diretamente à pergunta, claro está, é óbvio que o turismo não pode de forma alguma continuar mais tempo à espera de um novo aeroporto de Lisboa. Mas, infelizmente, aquilo que vai acontecer é que o turismo não só vai esperar, como, sobretudo, vai continuar a desesperar. Conto com a sua companhia para a próxima semana. Até lá, saúde, paz, não baixe a guarda ao vírus e já sabe que se pode manter sempre a par daquilo que de mais importante acontece no turismo, subscrevendo gratuitamente um dos meus canais.